Olá, sejam bem-vindos ao canal Quinto Elemento. Sou o professor Luiz Alexandre e hoje irei conduzir todos vocês pelo tema principal, divergências dogmáticas. Entre os dogmas da religião católica apostólica romana com os da doutrina espírita. Neste vídeo, trataremos inicialmente do subtema Santíssima Trindade, comprovando o que iremos afirmar através da própria Bíblia. Mas, antes de continuar, preciso afirmar que não estou aqui para bater de frente com nenhum credo ou prática de nenhuma religião. Simplesmente trago à luz da razão o que por ora e por muito tempo acreditou-se ser verdade pelos cristãos. Após apresentadas as evidências, cabe você decidir se é certo ou não. Não serei eu que vou persuadir você a pensar diferente. Santíssima Trindade. Dizem os cristãos católicos nos seus diversos materiais de catequese, abre aspas, o mistério da Santíssima Trindade é o maior de todos os mistérios de nossa fé. É o mistério de um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, como se juntássemos três velas, elas formariam uma só chama. Assim, as três pessoas da Santíssima Trindade formam um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses, e sim três pessoas divinas num só Deus. Em nosso batismo, a Santíssima Trindade passa a morar em nós, pois somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha aspas. Na minha opinião, eu afirmo que de todos os dogmas, este é de longe o mais importante dos católicos, pois é um dos pilares desta religião. Eles baseiam o dogma da Santíssima Trindade utilizando uma passagem bíblica que é bastante frágil para sustentar tal complexidade e peso do assunto. Essa passagem está contida em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz, abre aspas, ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha aspas. Mas o intrigante é que na própria Bíblia de Jerusalém, edições paulinas, no seu rodapé de comentários em relação a essa passagem, se diz, abre aspas, é possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus. Então, vamos analisar o que existe na passagem Atos, capítulo 2, versículo 38. Vejamos. Abre aspas. Pedro respondeu: convertei-vos e seja cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo. Fecha aspas. Assim percebemos que os cristãos primitivos não batizavam em nome da Santíssima Trindade, e sim somente em nome de Jesus Cristo. A pergunta que vocês podem estar se fazendo é: onde finalmente chegaremos com essa evidência? Respondo: afirmamos que, diferente do que acreditam os cristãos católicos apostólicos romanos, o mistério da Santíssima Trindade não revela o Deus Trino, três pessoas em uma, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Na prática, a Santíssima Trindade nos revela uma simbologia hierárquica espiritual distintas de todos os seres que são apresentados. Deus, como Criador e incriado, Jesus, seu Filho,
que, como todos nós, também somos, e hierarquicamente está acima de todos que aqui existem. Na sua excelência, um espírito puro, governante e guia do nosso planeta. E o Espírito Santo representa a legião de espíritos subordinados a Jesus Cristo, para fazer a sua vontade, a vontade de seu e de nosso Pai, Deus. Sim, Deus é um só. Não é, novamente afirmo, como acreditam três pessoas em uma. Não estou aqui para provar a natureza íntima de Deus. Por exemplo, quem é Deus, o que é Deus. Senão somente através de seus atributos que todos nós conhecemos. Abre aspas. Deus é infinito e incognoscível. É a causa primária de todas as coisas. Nada existe ou existiu antes dele. É incriado e criador. É único, imutável e imaterial, onipotente, onipresente e onisciente, e infinitamente bom e justo. Criou o universo e tudo que nele existe, de ordem espiritual e material. Muito embora na Bíblia, na passagem que Jesus conversa com a samaritana e revela ser ele o Messias prometido, como também revela o que é Deus. Vejamos o que afirma Jesus Cristo nessa passagem. João capítulo 4, versículos de 24 a 26. Deus é Espírito. Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias, quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Vamos agora analisar o que diz as psicografias do nosso irmão Chico Xavier através do espírito de Emmanuel. No livro Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel, em 1938, no capítulo 3, Roma e a Humanidade, no subtítulo Inovações e Dogmas Romanos. Afirma-se, abre aspas, o dogma da Trindade é uma adaptação da Trimurti da Antiguidade Oriental, que reunia nas doutrinas do Brahmanismo os três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva. É verdade que as coisas inacessíveis ainda à vossa compreensão e que constituem os mistérios celestes só vos podem ser transmitidas em suas expressões simbólicas. Já no livro O Consolador, também psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel, em 1941, afirma-se na questão de número 264. Como deve ser considerada no Espiritismo as chamadas Santíssima Trindade da teologia católica? Os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja romana. Quanto à chamada Santíssima Trindade, devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Allan Kardec, na Revista Espírita de novembro de 1866, publicou uma matéria sobre Maomé e o islamismo, segundo artigo. Neste artigo, se explica a importância do nosso irmão Maomé e nos revela alguns dogmas contidos no Alcorão. Para os islâmicos, Maomé é o profeta final, enviado para pregar a mesma mensagem de Jesus e de Moisés, que teria sido corrompida ao longo dos anos. O livro do Alcorão tem 114 capítulos ou suras, suratas, e 6.236 ayats, versos, e foi escrito para ser recitado. Corão significa recitação ou leitura. Abre aspas. Do ponto de vista histórico, a religião muçulmana admite o Antigo Testamento por inteiro, até Jesus Cristo, inclusive, que reconhece como profeta. Segundo Maomé, Moisés e Jesus eram enviados de Deus para ensinar a verdade aos homens.
o Evangelho, assim como a lei do Sinai. É a palavra de Deus, mas os cristãos lhes alteraram o sentido. Declara, em termos explícitos, que não traz crenças novas nem culto novo, mas que vem restabelecer o culto do Deus único, professado por Abraão. Dentre outros assuntos, também é tratado neste artigo a não aceitação pelos muçulmanos a respeito da Santíssima Trindade do cristianismo. Muito embora aceitem os livros da Bíblia como livros verdadeiramente escritos por profetas, como também aceitam o próprio Jesus como um profeta de Deus para cumprir uma missão. Aqui vamos revelar algumas passagens descritas na Revista Espírita de novembro de 1866, publicada por nosso irmão Allan Kardec, que revela as suratas descritas no Alcorão. Antes, é importante ressaltar que, de posse do Alcorão Sagrado, traduzido diretamente do árabe para o português pelo professor Sami El-Hayek, os versículos das suratas que aqui serão apresentados são os que constam no Alcorão, sabendo que estes são mais fidedignos ao livro sagrado do Alcorão, que originalmente foi escrito em árabe. Corrigindo também alguns números dos versículos. As passagens seguintes tratam de pontos particulares da doutrina. Segunda surata, versículo 116. Dizem os cristãos: Deus adotou um filho, glorificado seja, pois a Deus pertence tudo quanto existe nos céus e na terra, e tudo está consagrado a ele. Na quarta surata, versículos 171 e 172. Ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião, e não digais de Deus senão a verdade. O Messias Jesus, filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Deus e seu Verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu Espírito. Crede, pois, em Deus e em seus mensageiros, e digais: Trindade, abstendo-vos disso que será melhor para vós. Sabei que Deus é uno, glorificado seja. Longe está a hipótese de ter tido um filho. A ele pertence tudo quanto há nos céus e na terra. E Deus é mais do que suficiente guardião. O Messias não desdenha ser um servo de Deus, assim como tampouco o fizeram os anjos próximos de Deus. Mas, quanto àqueles que desdenharam a sua adoração e se ensoberbeceram, eles os congregará a todos ante si. Quinta surata, versículo 73. São blasfemos aqueles que dizem: Deus é um da Trindade. Portanto, não existe divindade alguma além do Deus único. Se não desistirem de tudo quanto afirmam, um doloroso castigo açoitará os incrédulos entre eles. Segunda surata, versículo 136. Dizei: cremos em Deus, no que nos tem sido revelado, no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaque, a Jacó e as tribos, no que foi concedido a Moisés e a Jesus, e no que foi dado aos profetas por seu Senhor. Não fazemos distinção alguma entre eles, e nos submetemos a ele. Em muitas outras passagens, Maomé fala no mesmo sentido e com o mesmo respeito dos profetas, de Jesus e do Evangelho. Mas é evidente que se equivocou quanto ao sentido ligado à Trindade e à qualidade de Filho de Deus, que toma ao pé da letra. Se esse mistério é incompreensível para tantos cristãos, e se entre estes suscitou tanto comentários e controvérsias, não é de admirar que Maomé não o tenha compreendido. Nas três pessoas da Trindade, ele viu três deuses,
e não um só em três pessoas distintas. No Filho de Deus ele viu uma procriação. Ora, a ideia que ele fazia do Ser Supremo era tão grande que a menor paridade entre Deus e um ser qualquer e a ideia de que pudesse partilhar o seu poder lhe parecia uma blasfêmia. Não, se tendo Jesus jamais apresentado como Deus e não tendo falado da Trindade. Esses dogmas lhes pareceram uma derrogação das próprias palavras do Cristo. Ele viu em Jesus e no Evangelho a confirmação do princípio da unidade de Deus, objetivo que ele mesmo perseguia. Eis porque os tinha em grande estima, ao passo que acusava os cristãos por se terem afastado deste ensinamento, fracionando Deus e deificando o seu Messias. Por isso se diz, enviado depois de Jesus para reconduzir os homens à unidade pura da divindade. Toda a parte dogmática do Alcorão repousa nesse princípio que ele repete a cada passo. Maomé vinha combater com todo rigor na sua própria nação a crença em vários deuses, para aí restabelecer o culto abandonado de Deus único, de Abraão e de Moisés. Vamos agora apresentar várias passagens bíblicas que atestam ser Jesus Cristo, Filho de Deus, como todos nós somos, e como emissário de Deus que veio divulgar a sua boa nova, o Evangelho, e que nos ensinou através de exemplos para nos conduzir, todos nós, ao nosso Pai, Deus, onde o próprio afirma não ser ele o Pai. Vejamos, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Notem, se Jesus fosse o próprio Deus, como se atesta na Santíssima Trindade, ao contrário de como foi dito, ele teria afirmado, mas aquele que faz a minha vontade. Ao invés disso, Jesus, reconhecendo que ele não é o Pai, nos afirmou, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Na próxima passagem, temos em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vejam que Jesus não falou como perfeito eu sou, como o dogma da Santíssima Trindade gostaria que fosse. Mas Jesus trata Deus, nosso Pai, como uma outra pessoa. Abre aspas. Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Jesus Cristo também afirma que a nossa verdadeira família espiritual se dá quando todos nós fizermos a vontade de nosso Pai. Mateus capítulo 12, versículo 50. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão e mãe. Notem que em momento algum ele, Jesus Cristo, afirma, fazer a minha vontade. Mas sim, temos todos nós que fazermos a vontade de nosso Pai, Deus, como também o próprio Jesus é cumpridor. Na próxima passagem, veremos Jesus Cristo deixar claro o quanto distante de Deus ainda ele e todos nós nos encontramos, quando o homem o trata como sendo bom. Vejamos, Marcos capítulo 10, versículos 17 e 18. E também em Lucas capítulo 18, versículo 18 e 19. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Vejam que ele, Jesus Cristo, trata Deus, nosso Pai, na sua unidade, quando diz, ninguém há bom, senão um, que é Deus. É patente nessa passagem que ele não é Deus, e sim, como todos nós somos,
os seus filhos. Mas, diferente de Jesus, temos muito ainda o que aprender e pôr em prática. Mesmo porque Jesus é o emissário de Deus e governador aqui da terra, escolhido por Deus para nos conduzir até o Pai. Consolidamos essa afirmativa em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, todos nós um dia, pela eternidade que ainda temos, só chegaremos até o Pai, Deus, quando vivenciarmos as verdades ensinadas pelo nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. A autoridade conquistada por Jesus Cristo, através de nosso Pai, Deus, é tão grande que os ignorantes da época, como ainda hoje, confundem Jesus como sendo o próprio Deus. Mas que, na realidade, todo esse poder foi dado a ele por Deus nosso Pai, porque assim era necessário para que ele, Jesus Cristo, cumprisse a sua missão aqui na terra. Mateus capítulo 9, versículo 6, também em Marcos capítulo 2, versículo 10 e em Lucas capítulo 5, versículo 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Saibam, como se afirma em inúmeras passagens evangélicas, Jesus Cristo não é Deus nosso Pai, mas seu Filho e nosso irmão, a quem Deus confiou a ele, Jesus Cristo, e o enviou para que ele nos ensine até hoje. Pois tudo o que ele nos ensina não é ele falando, e sim o Pai que fala através dele. João capítulo 12, versículo 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai me tem dito. Vamos ver agora uma passagem que trata alegoricamente da figura do Espírito Santo. Vejamos. Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Notem que o Espírito Santo aqui revelado representam os Espíritos do Senhor, seus ministros, que guiará os bons e justos através da inspiração, por aquilo que seja preciso ser dito e feito. Na próxima passagem, fica bem claro a diferença entre Deus e Jesus e o Espírito Santo. Vejamos. Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Vejam que Jesus Cristo, o Filho do Homem, não virá em sua glória, mas na glória de seu Pai, nosso Pai, Deus, juntamente com todos os seus anjos, ou seja, juntamente com o Espírito Santo, que alegoricamente representa a legião de anjos, espíritos elevados e superiores, subordinados hierarquicamente, todos como ministro de Jesus Cristo e ao próprio Pai, não fazendo assim uma fração do próprio Deus, sendo Deus nosso Pai uno e indivisível. Veremos nas próximas 3 passagens que Jesus Cristo nos promete o Consolador, o Paráclito, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, Espírito superior e seus mensageiros, que através da doutrina espírita nos lembrará tudo o que Jesus Cristo nos ensinou e nos revelará muito mais.
João capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora, João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, em João capítulo 16, dos versículos 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Notem que Jesus Cristo, nessas três passagens, afirma que o Espírito Santo será enviado pelo nosso Pai, Deus, em seu nome, e, em momento algum, dá para confundir que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo seja a mesma pessoa. Na realidade, fica muito claro a diferença e o papel de todos eles. Passaria um dia inteiro aqui, exibindo através de inúmeras outras passagens que confirmam que Jesus Cristo e o Espírito Santo não são Deus. Acredito, para quem tem bom senso, tais passagens e comentários tenham sido suficientes. Mas, novamente afirmo, quem sou eu para fazer você pensar de forma diferente? Como culturalmente você foi condicionado a acreditar na Santíssima Trindade? Não tenho nenhuma dúvida. Ao seu tempo, toda a verdade se revelará quando tiverdes preparado para isso. No próximo e segundo vídeo desta série Dogmas Divergentes, iremos tratar sobre a pré-existência do espírito ao mundo material. Muita paz, luz e amor. Muito obrigado.